Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maicon, trazendo para vocês aí a resolução do mapa de cálculo numérico, tá bom? Esse mapa ele tá um pouquinho complicado, confesso, e porém dá para resolver, tá? Então a gente vai passar junto aqui, vamos com calma, bastante atenção aqui que a gente consegue resolver. A demanda 3, a gente vai chegar depois lá, é a que acho que é a mais confusa, tá? Mas a gente vai conseguir fazer numa boa. Então vamos já aqui para a demanda um e conforme for surgindo as dúvidas que eu tive, eu vou comentando com vocês, tá bom? Então vamos lá, demanda um fala de controle de processos. Tá? Vou ler para vocês. Em um processo químico que utiliza solventes voláteis, o álcool etílico, o etanol, precisa estar a 150 graus Celsius ou 423 kelvins e 3 atm. Então já vai marcando essas informações: temperatura 423 e pressão 3 atm. Tá? O painel de controle que você está acompanhando indica que o volume molar do etanol nessas condições era de 11,35 litros por mol. E isso aqui também é importante a gente sempre marcar, tá? Todos esses valores que for aparecendo, vai anotando. Mas, sabendo que dias atrás o painel de controle apresentou alguns problemas e você queria confirmar o valor exibido. Então, teve alguns BOzinhos, mas agora você quer garantir que está mostrando corretamente. Então, ó, para avaliar o volume, você levou em consideração a seguinte equação. Essa funçãozinha aqui, onde o P é a pressão, o V vai ser o volume, o T é a temperatura, o A aqui são o A, o B e o R são valores constantes aqui, né? Para o etanol e para os gases. Tá? Então o A e o B é para o etanol e esse R que é a constante universal dos gases. Tá bom? E, considerando que o método escolhido foi o da abscissão, qual é o resultado da aproximação encontrada? Tem que mostrar também o erro. E qual a porcentagem de diferença entre o valor V mostrado no painel, que é o experimental, e o calculado, que é o teórico. E permite a gente considerar que o intervalo inicial, né, de 11 a 12, e para realizar a interação até a interação I igual a 6. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui seria separar esses valores que foi fornecido, né? Que é o P, que é 3 atm, o V, que é o volume, eu quero encontrar, então não sei, o T é a temperatura, né, que é 423, o A, B e o R são os valores que foram fornecidos aqui. E agora o que eu faço? Eu pego esses valores e substituo na minha função. Então fica PV, o P é 3, o V é o que eu quero descobrir, menos o B, que é esse cara, multiplicado pelo P, que é a pressão, mais o A sobre o A está aqui, o V eu quero descobrir, menos o A vezes B, dividido por V ao quadrado, vezes o R, que multiplica o T. Basicamente isso. A gente montou a minha funçãozinha e ela ficou em função agora aqui, ó, desse V. Tá bom? Então, bora resolver esse cara. Isso daqui vocês já estão craque em fazer, né? Que é montar essa tabela. Mas de qualquer forma, como eu sempre faço, lá nos comentários do vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem a planilha, tá bom? Com isso, nós vamos montar então essa tabelinha. Esse aqui, pessoal, não vou nem ficar explicando muito a fundo, porque no vídeo da atividade, a variativa 1, A1, se não me engano, ou A3, não lembro, a gente fez bastante isso daqui, né? Então eu não vou ficar explicando, porque creio que vocês já até tem esse modelinho salvo aí, tá? Então, da abscissão, se tiver alguma dúvida, vocês me chamam, tá? Me chamem, tá? Mas a gente já tem vídeo aqui no canal explicando bem detalhado como que monta esse cara aqui,
Tá? Então acredito que não seja segredo para ninguém, vocês já fizeram muito esse método. Então a gente vai fazer aqui, vai montar essa tabela. O I é a interação, o VL, VU e o VR. Então o VL seria o V inicial, o V final e o VR seria, chama de média, seria a raiz, né? Seria a divisão desse cara aqui por 2. É, a média, né? É o ponto médio. Aí, aqui no f de VL, o que acontece? A gente vai pegar e vai escrever a função e vai no lugar do V aqui, ó, no lugar desse V, você vai pôr o VL. Vai ficar como? Eu vou abrir para vocês verem aqui, ó. Deixa eu clicar aqui em cima. Então, o que acontece, ó? Onde aparece o V nosso aqui, ó, o VL, ele está na célula C57. Então, tudo que tiver C57 aqui, ó, é o VL, tá vendo? E o restante são os valores da fórmula, por isso que estão com um cifrão aqui, porque estão travados. Tá? Então, é isso. É você pegar essa fórmula aqui, digitar ela aqui, ó. Então, ó, igual ao 3, se eu digitar o 3, o 3 está aqui, ó. Vezes, é basicamente isso, tá? Então não vou nem ficar explicando muito isso daqui, porque dá para vocês verem aqui, acho que vocês já entenderam, né? Que é só pegar o que está aqui e reescrever ela. Aí você compara o resultado, tá? Se não bater, tenta olhar os parênteses, tá? Ver se está certinho com os parênteses, tudo mais. Mas é para bater, tá bom? Aí, pro f de VU, você vai fazer a mesma coisa. Vai reescrever toda a sua função de novo. Só que agora, em vez de selecionar o VR, você vem aqui e seleciona o VU. E para o VR, mesma coisa, escreve toda a função. Em vez de selecionar aqui esses dois, vai selecionar o VR. Tá? Depois, faz o f de v vezes VR, que é padrãozão, pessoal. Tá bom? E o erro. Esse erro aqui tem várias formas de calcular. Eu estou calculando da forma como o pessoal da mediação aí pediu para vocês fazerem, tá? Então, para não ter perigo depois de falarem que está errado, eu estou usando o método que eles recomendaram, tá bom? É por isso que eu calculei dessa forma. Então, aqui está o erro e aqui estão o restante dos valores. Beleza? Então aqui, ó, como é até a iteração 6, a gente começa no 0, né, e vai até o 6. Então, iteração i igual a 6. Então, o i igual a 6 está aqui, nessa linha. E o nosso valor aqui, ó, seria o VR, tá? Esse cara, que é 11,2891 e um erro percentual aqui, ó, de 0,7813%. Tá bom? Então, o volume teórico, né, que é o que a gente calculou, ele é 11,2891 litros por mol. Não esqueçam de pôr a unidade. Tá? E o erro percentual é de 0,7813%. Basicamente isso. Isso aqui é bem simples de fazer, né? Vocês já estão acostumados. E agora a gente vai calcular a diferença. O volume que é mostrado no painel, então aqui, ó, o volume teórico eu chamei de VT e o volume do painel eu chamei de VP. Tá? Então o volume que está sendo mostrado no painel é de 11,35. Como que eu sei? Porque está falando aqui em cima. Aqui, ó. Certo? Então no painel está sendo mostrado 11,35 litros por mol. Então o que a gente calculou na mão deu menos. Tá? E se a gente fizer a diferença aqui, ó, ele até pede. Em que saber a porcentagem, a diferença entre o valor do painel e o calculado. Então, a diferença do painel em relação ao calculado. Então, fazendo isso, a gente vai ter que a diferença do painel menos o calculado vai dar 0,0609 litros por mol. Tá? E a diferença, quando a gente calcula, a gente faz então, igual 0,0609. Se é para ser em relação ao que está sendo usado no painel, então certamente é por outro 35, certo? Vem aqui, bota o percentual, aumenta as casas. Então tá aqui, esse é o erro. Então é a diferença dividido pelo que está sendo usado no painel, porque ele quer saber a diferença em relação ao que está no painel. Tá bom?
Então você divide essa diferença pelo que está sendo mostrado. E a diferença, respondendo a pergunta, então é de 0,5366%. Maravilha. Questão B. Agora na questão B, na B a gente vai usar o método de Newton para fazer. Ele é mais tranquilo, que é mais rápido, né? E aí ele pede a mesma coisa, qual é o resultado da aproximação e também o erro e a diferença entre o valor que está sendo mostrado no painel e o calculado, que é o teórico. Aí pede para considerar o x0 igual a 10 e que é a resposta baseada em V3. Então é o terceiro valor agora, tá? É o terceiro resultado que aparece, tá? Então aqui eu trouxe para vocês a função derivada, né? Porque para a gente utilizar o método de Newton, como vocês já sabem, a gente tem que utilizar a derivada da função. Né? Então aqui já está calculado para vocês a derivada. É só usar essa fórmula aqui, ó. Então aqui vocês também já sabem fazer, a gente já fez bastante. Então a gente vai pôr aqui as iterações, né? 0, 1 e 2. Aí vem aqui VI, F de VI, F' de VI, VI mais 1 e o erro. Aí como que ficaria? Né? O I vai ser o zero, iteração, VI é esse cara aqui, ó, que é o x0, né? Vai ser em 10. Aí aqui, pessoal, mesmo esquema, você vai pegar essa função, vai reescrever ela, aonde aparece o V, você vai clicar aqui, tá? Esse valor depois aqui você vai arrastar, tá vendo? Igual a gente sempre fez, tá? Não tem nada diferente aqui, é exatamente igual. O F' de VI, mesma coisa, agora ao invés de usar essa função, você vai usar essa função aqui, ó, a segunda função. Aí onde aparece V, você vai selecionar aqui na tabela. E o restante dos valores é o que está aqui embaixo. Você seleciona e esses valores aqui tem que ser travados, né? O único valor que vai variar aqui é o valor do V, né? O restante são valores que são travados, são fixos. Então aqui você faz isso, utiliza essa função para fazer aqui o F' de VI. E depois aqui você faz o VI mais 1. O VI mais 1 aqui, ó, vai ser igual. Por que VI mais 1? Seria a próxima raiz, né, o próximo valor, que nem aqui, ó. O primeiro valor foi o x0. Seria o cálculo do próximo. Como que seria esse V1 mais 1 aqui, ó? Você vai pegar o seu VI, que nesse caso aqui é 10, né? Mas você clica aqui na tabela, menos o F de VI dividido pela derivada. Tá? Aí você vai encontrar o valor da próxima iteração. Aí aqui nessa fórmula isso vai dar igual, porque aqui você já calcula qual que é a próxima iteração. Tá? Então a próxima iteração seria essa. Você dá igual, aí fica padrãozinho. Tá? Vou deixar aqui como eu disse, vai ficar para vocês baixarem. Se tiverem alguma dúvida, me avisem. Mas, como eu disse, nos vídeos da atividade 1 e 3, se eu não me engano, na 3 também deve ter, a gente fez bastante essa questão aí de método de Newton e bisseção. Por isso que eu não vou ficar explicando muito essa parte de fórmula, porque vocês já têm o modelinho salvo aí. Então, com isso, a gente fazendo esses cálculos, a gente vai apresentar a resposta baseada em V3, então, ou seja, na terceira iteração, não na I3, tá? Na terceira iteração, realmente, então é 1, 2 e 3. Se a gente tivesse pedido aqui, ó, I igual a 3, aí teria que aparecer um 3 aqui, tá? Mas ele pediu a resposta em V3, então é esse cara. Então, para esse caso, o volume... preciso te mostrar o erro, né? O erro, pessoal, aqui, ó, eu botei essa BS por quê? Porque eu quero o valor absoluto, eu não quero que fique negativo, né? E vai trazer o valor absoluto para mim, sem o sinal. É como se eu estivesse multiplicando por menos 1, caso desse menos 1, entendeu? Mas esse ABS aqui, ele não deixa dar negativo o resultado. E como que eu calculo esse erro? Mesma coisa, pessoal, eu vou calculando da forma como os mediadores recomendavam, tá bom? Tem várias formas de fazer isso. Então aqui, ó, como que está sendo feito? É o valor aqui, ó, VI mais 1 menos VI dividido pelo VI.
Basicamente isso. Bom, então VI mais 1, que é esse cara, menos VI, dividido por VI. Então esse aqui é o erro percentual. Maravilha? Então o volume teórico VT aqui é de 11,2939 litros por mol, não esqueça da unidade, e um erro de 0,1%. Tá? Agora a gente vai calcular a diferença, igual a gente fez para a questãozinha A. Então o volume do painel VP é de 11,35. A gente faz a diferença de novo, 11,35 menos o volume encontrado. A gente vai encontrar 0,0561 litros por mol. E essa diferença a gente divide pelo valor que é mostrado no painel, ou seja, 11,35. Fazendo isso, a gente vai encontrar a diferença aqui, ó, de 0,4953%. Essa então é a diferença entre o mostrado no painel versus o valor teórico calculado por esse método de Newton-Raphson. Maravilha? Então, hoje vai para C. Na C é o seguinte, é bem tranquilo. Considerando que o erro permitido para o valor indicado pelo painel seja de 1%, os resultados calculados validam o dado mostrado no painel? Então, quer saber se eu tenho um valor no painel, certo? Aí ele fala assim que esse painel ele só tolera erro de 1%, tá? Mais ou menos 1% de erro. Aí ele quer saber se os nossos cálculos aí eles validaram. Então, ó, considerando que o erro permitido para o valor indicado pelo painel seja de 1%, os resultados calculados validam o dado mostrado no painel. Então ele quer saber se o painel está mostrando corretamente dentro dessa tolerância. Então, os nossos cálculos, nenhum dos dois deu mais de 1% de erro, ficaram abaixo de 1%. Então, o valor do painel está correto, ele está dentro dessa tolerância. Então, a resposta aqui no caso que eu coloquei foi a seguinte: sim, os resultados calculados validam, pois as diferenças são menores que a tolerância permitida. Eu coloquei aqui, ó, que 0,5366% é menor que 1% e 0,4953% é menor que 1%. Então, está validado, o painel está dentro aí dos limites permitidos. Aí aqui na D também é bem tranquilo. Usando a equação dos gases ideais, a seguir, qual seria o volume encontrado? Qual seria o erro em relação ao valor indicado no painel? Mesma coisa. Aí agora, nesse caso, ele pede, né, considere que o painel estava correto em sua marcação para essa averiguação. Então, o painel está mostrando corretamente agora. Mas ele já estava, né, também. Então, essa aqui é a fórmula, tá? V de T é igual a R vezes T dividido por T. Então, esse R e esse T a gente já tem lá, o R é 0,082, o T é 423 e o P, que é a pressão, é 3. Fazendo essa operaçãozinha, a gente vai encontrar aqui o volume teórico de 11,562 litros por mol. Então, tá aqui, ó. E o volume no painel é de 11,35 litros por mol. Então, agora, o que a gente faz? A gente calcula aqui a diferença, né, de 11,562 menos 11,35. E essa diferença a gente vai dividir pelo do painel, porque lembra, o painel está mostrando corretamente. Então, quantos por cento de diferença, né, em relação ao painel? Como eu disse, você vai fazer essa diferença dividido pelo valor mostrado no painel. Vem aqui, qual que é o percentual? É outra casa. Então, esse aqui é o erro teórico, né, calculado em relação ao que está no painel. Está dando mais de 1% agora. Certo? Então, é isso que ele pede para fazer. Aí fala aqui, ó, o erro seria de 1,868% em relação ao valor mostrado no painel. Então, a gente tem esse tanto aqui a mais do que está sendo mostrado. Então, demanda 1 é isso, pessoal. Não tem muito segredo, não. Certo? Então, vamos lá para a demanda 2. Demanda 2, está aqui resolvidinho. Demanda 2, a gente vai utilizar aqui sistema de equações. Isso daqui é bem tranquilo também, só é um pouquinho mal explicado, né, o enunciado.
Mas basicamente o que acontece, o enunciado diz o seguinte, o enunciado nos dá esse modelo aqui de extração, tá? Esse processo de extração, e basicamente ele quer saber quanto vale C1, quanto vale C2 e quanto vale C3, que, se eu não me falha a memória, são concentrações. E essas concentrações aqui a gente precisa calcular, utilizando esses valores que estão aqui fora, Q01, C01, Q31 e assim por diante. Aqui me lembra um pouquinho parte de elétrica, né? Porque assim, tudo que entra é igual a tudo que sai. É bem parecido, tá? Isso daqui seria como se fosse corrente, mas como se fosse uma resistência, né? É bem semelhante, assim, a essa questão. Então, nossa meta aqui é descobrir C1, C2 e C3. E como que eu calculo essa concentração? A concentração é igual ao Q vezes o C. Basicamente isso. Então, por exemplo, vamos lá. Como que eu calculo C1? C1 ele vai ser igual a tudo que está entrando aqui, certo? Menos o que sai. Ou, em outras palavras, tudo que entra é igual a tudo que sai. É isso. Então, aqui em C1, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Vai ser o quê? Q01 vezes C01 mais Q31 vezes o C3. Se não aparecer nada, você usa o que está aqui atrás, C3. Isso aqui vai ser igual ao que sai, que vai ser o Q12 aqui, vezes, se não tem o Qzinho aqui embaixo, você usa o que está aqui atrás. É essa a lógica, né? Aqui embaixo, ó, a gente vai fazer junto para vocês entenderem. Então, ó, para o C1, para essa parte aqui, ó, como vai ficar? Ó, Q01 vezes C01. Q01 vezes C01 mais Q31 vezes C3. Igual ao que está saindo, que é o Q12 vezes C1. Q12 vezes C1. É isso. Para o C2, faz a mesma coisa. Para o C2 vai ser o quê? Vamos pegar aqui, ó. Vai ser o Q12, que está entrando aqui, vezes, não tem nada, você pega o anterior, C1. Q12 vezes C1, mais, que é o que mais está entrando aqui, ó. É o Q2 vezes C2. Q2 vezes C2. Sendo igual ao que está saindo, que é o Q22, não tem mais nenhum C aqui, você pega o C anterior. Q22 vezes C2. Q22 vezes C2. E por fim, você tem o Q23 vezes C2. Q23 vezes C2. Então, é dessa forma que a gente vai fazendo. Vamos lá, o C3. O C3, o que está entrando aqui, ó, é o Q23 vezes o C2 mais... Deixa eu ver mais alguma coisa aqui entrando no C3. Não, não tem mais nada. Na verdade, aqui, ó, tá, Q23, né, vezes C2 entrando. Acabou já, não tem mais nada entrando, só saindo agora, que é o Q31 vezes o C3 mais o Q33 vezes o C3 também. Agora, perceba que Q01, C01, alguns valores a gente já tem. Então a gente vai pegar e vai substituir. Então, onde aparece Q01, C01, você vai colocando os valores correspondentes, tá? Aí, para todos esses caras aqui, ó, você vem colocando correspondente. Vai ficar passando dessa forma. Todos os valores você já tem, você só não tem o C1, C2 e C3. E como a gente tem 3 incógnitas, tem que ter 3 equações. Então, aqui, ó, 3 equações, 3 incógnitas, então é um sistema linear possível de ser resolvido. Aí aqui nessa parte, é só você juntar o que dá para juntar aí, ó, 5 vezes 10, 50, mais 3 vezes C3, 3C3, igual a 8 vezes C1, 8C1. Aqui, ó, 8 vezes C1 vai ser 8C1, mais 5 vezes 5, 25, igual 8 vezes C2 dá 8C2, mais 5 vezes C2, 5C2, igual aqui, depois aqui embaixo, 5C2 igual a 3C3, então, dessa forma. Dá para simplificar mais um pouco, aí o que você faz? Você joga tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem para o outro, tá? E deixa na ordem, C1, C2, C3, tá? Deixa tudo na mesma ordem assim, tá?
C1, C2, C3, C1, C2, C3, uma crescente. E aqui como ficaria então, ó, esse 50 se joga para o outro lado, ou nesse caso como que eu fiz, seria como se eu pegasse esse cara aqui, ó, o 3C3, e passasse para cá subtraindo. Aí ficaria aqui com 8C1 menos 3C3 sendo igual a 50. Então tá aqui, ó. Então aqui é só organizar, pessoal, não tem segredo. Usa aí o jeito que você achar mais fácil para você fazer. Tá? Aqui embaixo, mesma coisa, então a gente precisa deixar esse 25 sozinho. E o que eu faço? Eu passo esse C1 para lá, 8C1 para lá. Então ficaria como? Menos 8C1, porque eu passei para o outro lado, mais 8C2 com mais 5C2. 8C2 com mais 5C2, eu tenho 13C2. Porque eu somei, porque são iguais aqui, ó. Os dois estão comendo C2. Então eu posso somar. Fica 13 igual aos 25 que ficou sozinho. Aí aqui desse outro lado, o que vai acontecer? 3C3 mais 2C3, eu tenho 5C3. E aqui eu tenho 5C2. Então o que eu vou fazer? Vou passar esse 5C3 aqui, ó, lá para o outro lado subtraindo. Então eu fico com 5C2 menos 5C3 igual a 0, porque ficou vazio do outro lado. Poderia passar esse cara para cá também, não tem problema. Passar para cá o 5C2. Ficaria 5C3 menos 5C2 igual a 0. Tá? Fica a critério aí. Bom, agora a gente já tem aqui o sistema linear, que é pedido. Então aqui na letra A ele pergunta qual é o sistema linear desse modelo. Então esse daqui é o sisteminha, tá bom? Esse é o sistema linear. Agora a gente pode ir para a questão B, que ele pergunta quais são os valores de cada concentração, C1, C2 e C3. Para fazer isso, basta a gente resolver esse sisteminha aqui. Tem várias formas de resolver, eu vou mostrar a forma que eu resolvo usando Excel, que é utilizando matriz. Tá? Então o primeiro passo é montar a matriz A. Então aqui eu deixei nas duas formas, essa forma aqui para poder calcular no Excel, e essa forma aqui é caso você for fazer na mão, né, for escrever. É assim que a gente denota uma matriz, né? A matriz A. Então essa daqui é a matriz A. Então assim que denota a matriz. Esse cara tá aqui só para eu poder fazer os cálculos, né, para eu poder dar o igual e tudo mais. Porque aqui não tem como, né? Bom, então a forma de escrever de notação é essa. A igual a isso aqui, esse cara aqui. E aqui do lado, basicamente, eu só copiei os valores que estão dentro da matriz e joguei para cá. Então, monta a matriz A. Como vai ser a matriz A? Pensa o seguinte, ó, esse daqui é C1, essa aqui é a comuna do C2 e essa aqui é a comuna do C3. Essa aqui é a equação 1, equação 2 e equação 3. Por isso que eu disse para pôr na sequência, C1, C2 e C3, tá bom? Tem que deixar na sequência. Então, ó, C1, na primeira equação, C1, primeira equação, quanto que é? É 8. Então, 8, C1, tá vendo? Depois, C2, percebe que o C2 não aparece aqui, já vai para o C3 direto. Se não aparece C2, quer dizer que C2 é 0, tá? Então, porque ó, 0 vezes C2 dá 0, aí some. Então, se não apareceu, coloca 0. C3 vai ser igual a menos 3. C3 menos 3. Segunda equação. Quanto vale C1? Menos 8. Quanto vale C2? Vale mais 13. Quanto vale C3 não aparece, é 0. Esse valor depois da igualdade, esquece ele por enquanto. A gente vai usar ele depois. E terceira equação. C1 não aparece, então é 0. C2, 5. C3, menos 5. Show de bola. Aí, aqui está a matriz. A matriz B é a matriz com os valores após a igualdade. Para a primeira equação, segunda e terceira equação. Tá? Deixa eu falar aqui, para eu confundir vocês depois. Então, é só escrever na sequência que está aqui, ó, 50, 25 e 0. 50, 25 e 0. E monta a matriz B aí, ó. B vai ser igual a 50, 25, 0. Igual está aqui. E aqui embaixo a gente tem que calcular agora, para resolver o sistema, a matriz inversa de A. A matriz inversa é denotada
por essa forma aqui, ó, A menos 1. Por que A? Porque eu estou fazendo a inversa da A. Se fosse a inversa da B, seria B na menos 1. Né? Então, esse menos 1 aqui é para denotar a inversa. Então, o A aqui é a matriz e o menos 1 dizendo que é na inversa. Para calcular a matriz inversa, já ensinei vocês a fazerem uma vez, a gente faz de novo aqui. Ó. Então, matriz inversa de A. O que vocês vão fazer? Perceba que aqui ó, eu tenho 3 linhas, certo? 3 colunas, matriz 3 por 3. Então, na hora de fazer o cálculo, eu seleciono o mesmo intervalo. Ó. Tá vendo? Esse intervalo aqui, 3 para cá e 3 para lá. Então, a mesma coisa, ó, 3 para cá e 3 para lá. Digito igual, matriz inverso. Isso aqui, ó. Dá um tab, seleciona aqui o intervalo que tem os números, fecha parênteses, segura Ctrl, Shift e dá Enter. Aqui está calculada a matriz inversa. Aí você vem aqui, escreve A na menos 1 igual e copia os valores igual está aqui. Ó. Fechou? E agora, para encontrar os valores, a gente faz a multiplicação. A gente multiplica a matriz inversa P na matriz B. Para fazer isso, né, mesma coisa. Vocês vão fazer o seguinte, você vai selecionar aqui três linhas, vai dar igual matriz multi, vai selecionar aqui ó, a matriz inversa de A, ponto e vírgula, seleciona a matriz B, fecha parênteses, Ctrl Shift Enter. E vai estar calculado para vocês. E esses valores que aparecem aqui são justamente o valor das concentrações, onde o C1 ele vale esse cara aqui, lembra da unidade, em gramas por litro, C2 7,5 gramas por litro e C3 7,5 também gramas por litro. Então esse aqui já é o seu resultado. Tá? Aí você pode escrever bonitinho aí, na C1 é tanto, C2 é tanto, C3 é tanto. E não esqueça da unidade, e essa aqui é a notação né, da multiplicação da matriz inversa pela matriz B. Maravilha? Bem tranquilo, né? Então tá aí mais uma questão resolvida. A gente vem aqui para nossa demanda 3, para a bomba, né? Pessoal, essa 3 aqui, ela é um pouquinho confusa, tá? Confesso para vocês. E eu resolvi aqui de acordo com a orientação dos mediadores, tá? Confesso que ficou bem confuso a explicação deles, porém, se a gente fizer diferente, é capaz deles querem dar errado. Então, vamos fazer da forma como eles aconselharam a fazer, tá? Vou até deixar para vocês o link do vídeo aqui lá dos mediadores, para quem não viu ainda, ou para quem não conseguiu achar lá no estúdio de vocês esse vídeo, vou deixar aqui nos comentários também, o link do vídeo dos mediadores, explicando esse mapa. E, gente, assistindo lá, eu já encontrei vários erros assim, na resolução deles. Mas o método, a gente vai seguir o método que eles mostraram lá, tá bom? Que é esse aqui que eu vou passar com vocês, bem passo a passo. Então, a demanda 3 trata-se de uma avaliação da produtividade. Então, vamos lá. Quando você estava acompanhando o setor produtivo, foi pedido a você que avaliasse a produtividade de um setor mais recente da empresa, verificando que o crescimento do mesmo estava vinculado à própria produtividade. Resolveu supor que os dados de produtividade respeitem uma função logística dada por. Essa aqui é a função logística, tá? Onde o P0 é a produção inicial, o R é a taxa temporal do modelo e o K é o limite do modelo. E aqui a gente tem as fórmulas. Para realizar a aproximação dos parâmetros, utiliza-se interpolação linear. A gente tem essa fórmula aqui da primeiro grau, tem essa outra formulinha aqui, x igual a P, R igual a B e K igual a menos B sobre A. Tá? Não se preocupe, a gente vai indo com bastante calma. E aqui é dado o quadro 1, né? Onde tem os dados de produtividade referente a 3 anos aqui, o ano 0, o ano 1, o ano 2. E essa aqui são as produtividades em toneladas. E, primeira questão, me pergunta qual é a função logística nesse caso. Então a gente precisa calcular alguns valores
para mim substituir aqui. Preciso saber quem que é o P de 0, quem que é o K, quem que é o R, para poder montar a nossa função logística. E como a gente faz isso? Então, primeiramente, a gente vai copiar os dados da imagem aqui, ó, dessa tabelinha. Então, o ano, 0, 1 e 2, e a produtividade, para a gente conseguir fazer os cálculos aqui no Excel. Depois, né, então, o primeiro passo, a gente vai usar as fórmulas fornecidas. Né? A primeira fórmula vai ser essa fórmula aqui, ó, que y vai ser igual. Usar esse lado da equação aqui, ó. 1 sobre P, ou seja, 1 sobre a produção, multiplicado pela taxa de variação da produção em relação ao tempo. Como a gente faz isso? O ΔP sobre ΔT. A gente vai calcular para cada grupo de 2 pontos, porque a gente está fazendo uma interpolação linear. Então, a gente vai pegar esses 2 pontos primeiro, depois esses 2 aqui, ó. Entendeu? Sempre assim, ó, de 2 em 2. Então, como ficaria o ΔP sobre ΔT? É basicamente o maior menos o menor dividido pelo maior menos o menor. Então, ΔP, variação da produção. Então, é 7.100 menos 5.100 dividido por 1 menos 0. Volta aqui, ó. Fazendo essa operação, você vai encontrar 2.000. E agora, a gente faz a outra parte da equação, que é fazer essa multiplicação aqui, ó. É 1 sobre P vezes essa variação. 1 sobre P, esse P é o P0, tá? Então, para esse caso, P0 é o 5.100. Então, fica 1 sobre 5.100 vezes 2.000. Você vai encontrar esse cara aqui, ó. 0,3922. Agora a gente pega 2 pontos aqui, esses dois, a gente fez para esse cara aqui, a gente faz para esse. Então fica 9.400 menos 7.100 dividido por 2 menos 1 vai dar 2.300, multiplica por 1 sobre P, nesse caso agora o P inicial aqui, ó, é 7.100, porque a gente pegou esses 2 pontos. Então fica 1 sobre 700 multiplicado por 2.300, que foi o resultado encontrado aqui. Vai dar um valor aí de 0,3239. Feito isso, agora a gente vai montar uma nova tabela com os valores calculados. Então aqui, ó, percebe que falam para a gente que x é igual a p. Tá? Então, aqui do lado esquerdo da tabela, a gente vai ter o x igual a p, e do outro lado o cálculo que a gente encontrou, o resultado que a gente encontrou aqui. Tá? Então ficaria dessa forma. Essa notação aqui é nada mais é do que essa fórmula aqui, ó. Y igual a 1 sobre P vezes ΔP sobre ΔT. Tá bom? Então, para 5.100, que é o primeiro ponto, a gente encontrou 0,3922. E depois para o outro ponto, que é 7.100, né, o P inicial, a gente encontrou 0,3239. Maravilha. Com essa tabela, agora a gente vai utilizar a fórmula aqui, ó, da função do primeiro grau, que é y igual a x mais b, para a gente montar a nossa equaçãozinha, a nossa função, e daqui a gente conseguir criar o modelo logístico lá. Tá? Então, o primeiro passo aqui é calcular o valor de A. Como que a gente faz isso? O valor de A é a taxa de variação também, agora, do nosso y em relação ao nosso x, ou p. Tá? Então, o que é o nosso ΔY aqui? Ó? Vai ser esse cara menos esse cara, igual está aqui, dividido por esse cara menos esse cara, que é 700 menos 5.100. Resolvendo esse cara, vocês vão encontrar aqui, ó, menos 0,04899,8. Eu usei bastante casa mesmo, tá? Aí fica a critério de vocês aí, em relação ao número de casas depois da vírgula. Tá? Mas eu sempre recomendo usar pelo menos 3 números após o zero. Então, apareceu o zero aqui, você vai pegar até o 9, por exemplo. Né? Sempre 3 casas depois do que apareceu um zero. Outras palavras, 3 casas após o último zero. Então, o último zero está aqui, você conta mais 3, então vai dar 4 casas. Feito isso, a gente tem o valor de A, e com o valor de A a gente consegue criar a função do primeiro grau.
usando essa fórmula aqui, ó. Y menos y1 é igual ao valor de A, que multiplica x menos x1. O y a gente deixa assim mesmo. O y1 é esse cara aqui, ó. Então aqui, ó, y1 e y2. Né? Aqui, ó, x1 e x2. Então, y1 é 0,3922, esse menos é da fórmula, igual ao valor de A, que a gente calculou aqui, multiplicando o x menos o x1. x1 aqui nesse caso é 5,100. Fazendo isso, você vai conseguir montar essa equaçãozinha aqui. Agora, o que você tem que fazer é isolar o y. Então, esse cara que está aqui, ó, menos, passa para o outro lado com o sinal de mais. Você faz aqui a distributiva, menos tudo esse cara vezes x, vai dar isso daqui vezes x. Volta aqui. E se você multiplicar esse valor aqui, ó, vezes esse menos cara aqui, vai dar mais esse resultado. Tá? Então, eu estou usando basicamente aqui todas as casas decimais. Aqui somando agora o que não tem x com o que não tem x, somando esses dois resultados aqui, você vai encontrar esse resultado. E aqui não muda nada, você copia da mesma forma. Então agora você tem a sua função do primeiro grau, onde o valor que acompanha o x é o valor de A e o valor que está sozinho é o valor de B. É importante saber isso porque a gente vai usar agora as fórmulas que nos foram fornecidas lá no começo. Fórmula não, né? As informações. Então aqui eu separei já o valor de A, que é o cara que acompanha o x, tá? E não o valor de x, é só o valor que acompanha o x. E o valor de B, que é o valor sozinho aqui, ó, o termo independente. E no início do exercício é nos falado que o R é igual a B, então o R vai ser igual a esse cara. E o K vai ser menos B, esse menos da fórmula, então é menos B, esse menos na verdade aqui, ó, vamos lá, é menos esse cara dividido por A. Então vai dar um valor positivo, né, que você tem esse menos aqui com esse menos, vai dar positivo. Então, ó, aqui fiz para vocês verem, o valor de R é igual ao valor de B, esse aqui é o valor de B, logo o R é igual. E o K vai ser o menos da fórmula, o valor de B, dividido pelo valor de A, que está aqui. Realizando só a divisão, vocês vão encontrar 5.108,0267. Agora, com esses resultados em mão, a gente consegue substituir na função logística. Então, o P0 é 5.100, o K a gente acabou de calcular e o R está aqui também. Então, substituindo nessa fórmula, nessa função, como que fica? O P0 é 5.100, multiplicado pelo K, dividido por K, menos P0, que é 5.100, multiplicando aqui o valor de E, que é o número de Elvin, elevado a menos R. Então, é menos R, que é 250,28309, que multiplica o T, vendo aqui. Depois, aqui na frente, mais 5.100. Aqui embaixo, simplificando, se fizer essa multiplicação aqui, você vai encontrar esse valor aqui de cima, bem grande, dividido por essa diferença aqui, ó, vai dar esse cara, que multiplica o E, aqui não muda nada, e aqui também não muda nada. Tá? Então aqui eu só simplifiquei. Então esse daqui é o nosso modelo, a nossa função logística, tá? Respondendo a letra A. Então aqui está. E agora quer saber qual o erro estimado de cada aproximação. Então agora a gente vai montar a tabela, tá? Com os valores aqui, ó, com o valor encontrado na função logística e calcular o erro. Então, ó, nossa tabela inicial, essa tabelinha aqui, ó, que foi dada lá no início do exercício. Então, eu copiei ela de novo aqui embaixo, copiei de novo, e inseri mais duas colunas. Uma que é o P de T, por quê? Porque eu vou usar essa função logística agora para encontrar o valor para cada ponto desse. E uma coluna de erro. O P de T vai ser o seguinte, você vai escrever essa, ó, bota aqui, ó, vai escrever essa função e aonde aparece o T, você vai clicar aqui no T, que é o ano, e depois só arrasta.
Então, ó, aqui na fórmula, basicamente é isso, pessoal. Eu só escrevi esse cara aqui, ó. Então, essa parte de cima está aqui, dividido. Vou abrir parênteses, né? Porque é dividido por tudo isso. E volta aqui, ó. Dividido por parênteses. Coloca esse valor aqui de 8,0267, que multiplica o E. O E aqui no Excel você escreve como EXP, tá? Que é a exponencial de quem? De menos 250,28309, que multiplica o T, que nesse caso vai ser aqui no ano, né? Fecha parênteses e soma 5.100. Depois só vem e arrasta, certo? E o erro é esse cara aqui, ó. Você vai fazer o P de T menos a produtividade dividido pelo P de T. Você vai encontrar o erro. Depois é só vir aqui. Deixa eu pegar aqui. E arrastar. Deixa eu dar uma olhada na forma. Como está aqui. Então é isso aí, ó. Tá igualzinho. P de T menos produtividade dividido pelo P de T. Mesma coisa. Então aqui eu inverti, ó. Faltou dar uma corrigida. Só vou puxar aqui, ó. É isso aí, essa aqui que é a forma, tá, pessoal? Devo ter falado para vocês. Produtividade menos P de T dividido pela produtividade. É isso aqui. Tá? Que aí você está calculando o erro aqui, ó, em relação à produtividade real. Então, esse daqui foi o real. Esse daqui é o modelo logístico, tá? Então, qual que é o erro aqui em relação à nossa produtividade, nosso cálculo? Né? É esse cara aqui. Tá? O outro está fazendo o contrário, estava fazendo o erro da produção em relação ao modelo. Então, quando você divide pelo P de T, eu estou calculando o erro da produtividade em relação ao modelo, mas é o contrário, né? Eu preciso saber qual que é o erro da minha função em relação ao real. Então, por isso que eu divido pelo real depois, para saber em relação a esse cara. Tá? Então, essa aqui é a forma correta. Então, aqui estão os erros. E uma informação importante para vocês entenderem, que esse aqui é o limite, porque é um limite de produção segundo o modelo logístico. Porque o limite é dado por K, tá? No modelo logístico, o K determina qual é o meu máximo de produção, que é justamente esse cara aqui, ó. Então, nunca vai passar. Você pode pôr qualquer valor aqui no ano que não vai passar desse valor aqui, porque é um modelo já, então não tem o que fazer. Tá? E, por último, sendo um limite de produtividade definido pelo modelo dado por K. Após 8 anos de atividade do setor, qual seria a porcentagem em relação à capacidade máxima? Use a equação encontrada para estimar a produção em T igual a 8. Essa C aqui, confesso que ficou bem confuso de entender, porém eu resolvi da forma como os mediadores recomendaram lá, tá? Que foi dessa forma, né? Que o K vai ser igual ao limite, igual eu comentei agora. O P de 8, você vai pegar essa funçãozinha e vai pôr o 8. Você pode até usar aqui, ó, e substituir, ó. Sei que não vai alterar. Se eu pôr 0, altera. Tá vendo? Mas se eu pôr aqui, ó, deu 2, vai alterar. Se eu pôr 8, aí já não muda mais, porque eu já atingi o máximo. Então, o P de 8 vai ser igual a esse cara aqui. Vocês podem fazer o cálculo. E a capacidade vai ser igual o P de 8, né, o valor da função, dividido pelo limite, que é o K. Então, você divide o P de 8 pelo K, você vai encontrar aqui a capacidade. Se aumentar as casas aqui, ó, vai aparecer uns valorzinhos perdidos para cá. Então, usando aqui uma casa depois, é esse valor. Então, como eu disse, eu vou deixar lá na descrição para vocês alguns links importantes. E a demanda 4, pessoal, eu não vou fazer aqui porque é pessoal, na verdade, essa demanda 4, tá? Ela é bem, não tem cálculo, não tem nada. É você chegar lá e
escrever, tá? Ficou bem aberto assim, né? É pessoal, de acordo com o seu conhecimento, tá? Então, a demanda 4, por isso que eu não fiz ela aqui, eu só fiz a parte de cálculo aí que é mais complicada. A demanda 4 é praticamente é uma dissertaçãozinha ali, né? É uma resenha, né? Uma redaçãozinha. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham entendido, né? Que tenha ajudado vocês e que os resultados tenham batido. Caso não, e tenha ficado alguma dúvida ou tenha achado algum errinho aqui, porque é bastante número, é bastante forma, então às vezes passa meio que desapercebido. Mas eu dei uma revisada aqui, pelo que eu vi tá tudo certinho, tá? Mas é sempre bom ter mais alguns olhos verificando. Tá? Mas pelas minhas análises que eu fiz, tá certinho, eu analisei bastante vezes isso aqui, tá bom? Então é isso. Espero que tenham entendido, tenham conseguido resolver e chegado no mesmo resultado. Qualquer coisa, estou à disposição para o que precisarem e é isso. Até a próxima e fiquem na paz. Até mais.